Opa aí, galera, beleza? Galera, vamos falar a verdade, tá? Eu não gosto de ter que usar essa expressão porque essa expressão foi sequestrada pelo meu próprio irmão. Vou explicar por quê. Meu irmão tem um irmão gêmeo, obviamente bolsonarista roxo, uma pessoa que não entende de nada de política, não entende nada da realidade, e fica fazendo difamações, fica atacando pessoas sem ter uma única prova. Eu sei que meu canal não é pra ficar fazendo esse tipo de denúncia, eu não gosto de ter que fazer esse tipo de vídeo, mas infelizmente chegou no meu limite. O limite da razão, o limite da liberdade. Porque aquilo, as pessoas acham, pela lei, que diz que garante claramente que a liberdade de expressão é necessária. Tudo bem que é necessário e importante. Só que até onde vai a liberdade de expressão? Até o momento que você ofende, você agride, você desrespeita a liberdade do outro? Você ofende e faz o que não é para fazer contra o outro? Acusa sem ter provas, sem levantar uma prova? Vá lá no canal dele, você vai ver todos os vídeos dele falando opiniões, 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 mas sem ter levantado uma prova. Sem levantar um vídeo, sem levantar uma imagem, sem levantar da fonte da pessoa. Ao invés de terceiros para poder servir com base de reportagens que na qual não transmitem nada, transmitem aquilo que na qual não é verdade, pode não ser verdade, ou até pode ser verdade, mas no final das contas está sendo distorcida a verdade. E aí? Acha certo isso? Acham certo? Porque liberdade de expressão não significa você agredir, achincalhar, ofender, ou até mesmo acusar pessoas de traição, acusar gente de corrupção, acusar pessoas de qualquer jeito, seguindo uma reportagem. A mesma coisa vale Constantino, que faz a mesma palhaçada, levantando questionamentos que na qual, inclusive, tais narrativas já foram enterradas. Que vocês sabem muito bem que uma certa pessoa revelou verdades sobre o atual pré-candidato da parte da direita e o atual candidato da parte da esquerda. Eu não vou citar nomes, mas vocês já entenderam onde eu quero chegar. Mas, gente, a gente tem que deixar claros os fatos. Acho que você levantar fatos, levantar verdades, não significa você fazer esse tipo de coisa. Não significa você levantar, caçar traidores, não significa nada. Aí depois eu vou deixar bem claro, antes que você me chame de seja o que for, eu não vou demitir. Porque comentários assim eu simplesmente apago, tá? Deixa bem claro. Desrespeitosos, que na qual eu acho que eu vou permitir que as pessoas eu dê a liberdade, desculpa, eu não dou liberdade nenhuma. Quando alguém ofende e faz uma coisa indevida. E nesse caso é pior. Ser membro da minha própria família. Eu fico doído, me machuca quando alguém faz isso. Quando eu sou obrigado a ter que fazer isso. Mas existem limites. E as pessoas têm que entender o seu limite. Porque, infelizmente, o YouTube não está respeitando, nenhuma rede social nada vai respeitar o que a própria Constituição diz claramente. Querendo ou não, nós temos um decreto que sim foi colocado, infelizmente pelo STF, por medidas que na qual eu vou ser sincero, não concordo, mas às vezes é necessária, porque existem limites. Agora, quando uma pessoa ataca até mesmo em momento de campanha, se ele fazer isso, é crime. Infelizmente, enquanto você exprime opinião, você não pode fazer isso. Até mesmo durante o período de campanha, que vai começar agora, praticamente. Nós já vamos começar daqui a 2 meses. Até, na verdade, já começou. Você fazer qualquer crítica irresponsável, ou qualquer atitude irresponsável, desfavorecendo, ou atacando, ou agredindo um candidato, ou seja lá o que for, você pode não gostar dessa pessoa, mas você não tem direito de eximir sua opinião perante essa pessoa sem levantar uma prova, uma acusação sem ter uma prova concreta, cabal, que comprova que ele fez tal ato. Atitudes não medem pessoas, nem palavras. O que importa é o que essa pessoa fez de fato, historicamente. A atitude, só vou falar uma coisa, você está querendo casar com esse político, e nós não estamos aqui para casar. Eu não quero casar com político, isso daí não me interessa. Ele me traiu minha base, traiu sei lá o que, isso daí não me interessa. Não é trair base, é se ele está cumprindo ou não conforme ele se propôs a fazer.
Seja criação de proposta de lei, seja o que for. Político é isso. O papel do cidadão no voto é dar um voto de confiança para que essa pessoa cumpra aquilo que ela está comprometendo, o que ela está querendo dizer, quais são os princípios dela. Agora, a partir do momento que ela desrespeitou o que ela propôs e tudo mais, aí sim nós temos o direito de cobrar. Mas cobrar de forma veemente, observando as atitudes e movimentos que ela faz. Nesse caso, sim. Não estou falando casar com essa pessoa, mas observar o que essa pessoa fez de fato. Agora vejo que as pessoas levantam um monte de coisas, que aquilo não é questão de ser aliado ou não ser aliado, se inimigo ou não é inimigo, não é essa a questão. A questão base é o que é que ela está fazendo de fato para você, o que ela faz para você, não é o que você vai fazer pelos outros, não é olhar para o rabo dos outros, é olhar para si rabo. Se quiser, hoje em dia, nos tempos de hoje, se quiser sobreviver, não olhe o rabo dos outros. Isso é uma dica que eu dou para todo mundo. Não olhe para o rabo dos outros, olhe para si mesmo. Olha para si. Não é adorar a si mesmo. Olha para si mesmo e veja o que você está fazendo de errado, veja o que você está fazendo de certo. Para evitar o pior para você mesmo, o seu futuro. Você pode fazer pelos outros, porque pelos outros você não leva nada. E os outros não vão te reconhecer por isso. Infelizmente. Então, olha para si mesmo, não olha para os outros. Isso é uma dica que eu dou. Porque gente assim como meu irmão e outras pessoas que agem dessa forma, me desculpa dizer isso, mas está tudo errado. Está errado e eu não concordo sob hipótese nenhuma. Nem mesmo que haja esse princípio. Porque eu estou falando, a minha opinião. Eu não admito. E dá ao mesmo tempo uma coisa deixando bem clara essa denúncia. Estou deixando bem claro. Eu não admito que as pessoas ultrapassem o limite, o que seria o razoável. E nesse caso, não é razoável. Nada é razoável. Então parem, pensem, reflita. Antes de agir ou antes de condenar alguém, veja bem o que está falando. Procura provas. Provas cabais. Não é uma reportagem que vai provar. Não é um tabloide que vai dizer isso. O que prova que essa pessoa fez tal ato, é o que ele posta, é o que ele faz na vida pública, é o que está registrado no governo. Vocês podem pesquisar veementemente tudo que ele fez, absolutamente tudo que foi feito, para aí sim você falar o que quiser. Sem uma base, sem nenhum lastro, meu amigo, você só está favorecendo o inimigo. E só está favorecendo para que as pessoas não votem. Pior, não votem, não é nessa pessoa. Não ajuda em nada. Semeando discórdia e semeando problemas. E futricas. É uma coisa que eu não tolero. Tá bom? Pense nisso antes de vocês virem canais que só eximem opinião sem ter uma prova. Eu vou dar uma dica. Pesquisa os políticos que estão sendo agredidos por ele. Pesquisa essas pessoas e dê uma olhada o que eles estão fazendo de fato por você. Vão lá nas páginas oficiais deles, vão lá na página oficial e institucional do site dos deputados, do site dos vereadores, todos os lugares que você possa ver. Investigue a vida dessa pessoa. É o que eu posso falar. Aí você vai entender. Se essa pessoa fez alguma coisa errada, que não vote nele, simples assim. Se fez alguma coisa que na qual sabe que na qual não é o certo, você tem o direito de não concordar. Mas não pode tirar o crédito de outros atos que foram benignos ou importantes para você. Você tem que pensar em você, no que faz sentido para você. No que faz sentido não só para o país, é para você, a priori. É você mesmo, não para os outros. Pense nisso. Porque a eleição vai definir diante de algumas pautas. Primeiro, a pauta da segurança pública. A pauta da liberdade total e convicta da expressão, mas com esses limites que precisam ser respeitados. O limite do outro. Porque todo mundo tem os limites. Eu tenho os meus. E isso não está sendo respeitado. Então estou aqui deixando registrado isso. Tá bom? E além disso, a pauta maior é quem tem razão
perante ao mundo, perante a tudo que está acontecendo no setor econômico, no setor judiciário, no setor jurídico, no setor legislativo. Quem tem mais razão? Quem realmente está propondo, quem realmente está fazendo o que é certo? Não só para o país, mas certo para os seus olhares, para o seu olhar. Pense no seu olhar. Não pense no que os outros pensam. Pense no que você acredita, no que é melhor para você. Não o que os outros pensam e falam. Porque o que os outros pensam e falam não interessa. O que importa é a sua vida. Você que faz as suas escolhas. Você que decide. Não os outros. É você. Pense bem.